Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Domingo Especial. É importante lembrar que a classe bíblica com o pastor Luiz Gonçalves continua no próximo domingo, a partir das 19 horas. E você pode assistir através da Rede Novo Tempo, pelo Facebook ou pelo YouTube. E logo após, aqui no Facebook começa então a série Domingos Especiais. Você pode participar deixando seu comentário, marcando algum amigo que precisa ver essa mensagem, curtindo e compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas. A cada domingo, o evangelista traz uma reflexão bíblica para você, com o tema Encontros Marcantes com Jesus. E nessa semana, o pastor Júlio Diniz, que é o evangelista no centro do Paraná, traz a mensagem. É com você, pastor. Obrigado, Letícia, e obrigado você também que nos acompanha aí pelas redes sociais para mais uma noite especial, mais um encontro marcante com o nosso Deus e também com a palavra do Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Eu quero neste momento, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidá-lo para que de uma forma muito especial agora, possamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, e eu quero orar com você antes de abrirmos a Bíblia, a palavra do Senhor. Vamos orar juntos? Querido Deus e grande Pai, louvado Senhor seja o teu santo nome, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade de pregar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza da presença do Teu Santo Espírito conosco agora. Nós vamos, ó Pai, abrir a Tua palavra, a Santa Bíblia, e queremos, Senhor, rogar do céu que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor fale a nós, que o Teu Santo Espírito nos capacite a aprender mais e mais de Ti. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que nos acompanha aí, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. E você pensa aí com carinho, você responda aí junto com o seu coração. Quando falamos a palavra Jesus, quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Qual a imagem que lhe vem à mente quando falamos da pessoa de Jesus? Quem sabe alguém bondoso, quem sabe alguém amoroso. Alguns definem Jesus como o Salvador, outros definem Jesus como o advogado, outros definem Jesus como o grande amigo. Mas quem é Jesus para você? Queridos, o texto bíblico que escolhemos para o nosso encontro marcante desta noite vem nos apresentando, a princípio, um Jesus um pouco diferente. E é esse Jesus que eu quero convidá-lo a conhecer nesta noite. Abra sua Bíblia, aí onde você está, ou seu smartphone, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15. São Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21. Mais uma história emocionante da palavra de Deus, mais um encontro marcante que alguém teve com a pessoa de Jesus, e este encontro mudou a vida desta pessoa e com certeza nesta noite mudará a sua vida também. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, a famosa história do encontro de Cristo Jesus com a mulher cananeia. Então a Bíblia nos faz o seguinte relato. Acompanhe comigo, verso 21 diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e também de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, ela clamava. Queridos, a Bíblia começa dizendo que Jesus saiu dali. Dali de onde? Da sua região, onde ele exercia o seu ministério, da região da Galileia, onde ele pregava, da sua região onde ele curava, da sua região onde ele mantinha o seu trabalho para o Pai do céu. E saiu dali por quê? E por que saiu da sua região comum e foi para a região de Tiro e Sidom? Bem, nesta época, quem habitava a região de Tiro e Sidom eram povos pagãos.
eram cananeus, eram alguns filisteus, gente que naquela época não adorava o Deus do céu, gente que não adorava o Deus Criador, como criam os judeus daquele tempo. Muito bem, quando vamos aos livros de Ellen White, ela nos comenta que, por vezes, Jesus saía de sua região comum e ia para alguma região distante para ter descanso. Você sabe que Jesus, enquanto estava nessa terra, era tanto homem quanto Deus. Jesus mantinha, assim, a sua divindade, era totalmente Deus, mas também era totalmente homem. E este é um mistério que um dia será nos revelado por completo, quem sabe na eternidade. Mas enquanto Jesus estava nesta terra, Jesus se estressava, Jesus se fatigava, Jesus se cansava, Jesus tinha o seu desgaste emocional, o seu desgaste físico, e de vez em quando ele precisava sair da sua região comum para ter algum momento de descanso. Descanso físico, descanso mental, para recobrar também as suas energias espirituais. Momento de descanso, momento de paz. E nesta ocasião, Jesus ele sai para a região de Tiro e Sidom, hoje já localizado na região ali do Líbano. E diz o verso 22, eis que uma mulher cananeia, moradora daquela região, que tinha vindo daqueles lados, ela clamava. Preste atenção aqui nesta palavra. A Bíblia nos diz que ela clamava. Era o clamor de uma mulher. E ela diz assim, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Queridos, notem que não era apenas uma mulher comum, mas era uma mãe que estava desesperada, uma mãe que estava apavorada com a sua filha. A Bíblia não nos diz a idade desta filha, a Bíblia não nos apresenta nem o nome desta mãe, nem o nome desta filha. Mas o caso era sério. Era uma mãe desesperada, clamando por socorro, clamando por cura, clamando por libertação por uma filha. E você que é pai, você que é mãe, que nos acompanha neste momento, você sabe que quando um filho está passando por dificuldade, quando um filho está passando por algum momento difícil na vida, isso tudo dói muito em nosso coração. Isso tudo dói muito no coração de um pai, no coração de uma mãe. E esta mulher, ela quebra agora os protocolos da sociedade da época, porque eles acreditavam e eles mantinham esta regra bem fixa, de que uma mulher jamais poderia se aproximar sozinha de um outro homem. Quanto mais então lhe dirigir a palavra, quanto mais ainda uma mulher que não pertencia à mesma religião, que não pertencia ao mesmo grupo social, ao mesmo grupo religioso. Jesus, judeu, ela, cananeia. Mas, queridos, não se esqueçam, era uma mãe desesperada, era uma mãe que clamava. Então agora, ela quebra todo o protocolo social, ela quebra toda a regra religiosa da época e vai ao encontro de Jesus. E interessante que ela começa o clamor dizendo assim, Senhor. Queridos, aqui esta mulher, uma cananeia, ela reconhece que Jesus também era Deus. Ela diz assim, Senhor, e depois ela diz, Filho de Davi. Notem que aqui ela usa esse termo messiânico para Jesus, Filho de Davi. Ou seja, esta mulher, de uma forma ou outra, em algum momento da sua vida, já ouvira falar a respeito de Jesus. Sabia que Jesus não era apenas um que curava nesta terra. Sabia que Jesus não era apenas um que pregava neste mundo, mas tinha noção de que Jesus era o Filho de Deus, tinha noção de que Jesus era o Messias
prometido, aquele que viria para a libertação do povo. E esta mulher, ela clama, e ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Você consegue imaginar a cena? Você consegue imaginar agora a reação de Jesus? Quem sabe até agora, você sempre tenha visto na Bíblia um Jesus amoroso. Quem sabe até agora, na palavra de Deus, você tenha encontrado um Jesus que se preocupou com as pessoas, um Jesus que sempre estava à disposição para atender. Mas agora, eu me deparo com um Jesus diferente do trivial, diferente do tradicional. Porque o verso 23, se você acompanhar aí na sua Bíblia, ela diz assim, a palavra de Deus nos diz que Jesus, porém, não lhe respondeu palavra nenhuma. Exatamente isso que você acabou de ler. Jesus ficou em silêncio. Jesus virou as costas para aquela mulher. Jesus virou as costas para aquela mãe. Numa linguagem mais simples, Jesus deu um gelo naquela mulher. Queridos, você sabe que muito pior do que receber o não, você sabe que muito pior do que receber uma resposta negativa, sabe, é ser ignorado por alguém. E esta mulher, conforme está descrito aqui na palavra de Deus, esta mãe, ela simplesmente foi ignorada por Jesus. Foi ignorada pelo céu. Você já se sentiu ignorado pelo céu? Você já ficou no vácuo com respeito a alguma oração? Você já se sentiu ignorado por Jesus? Você já sentiu que aparentemente o céu não lhe deu a mínima? Pois eu imagino o sentimento desta mulher, eu imagino o sentimento desta mãe. E para as coisas ainda piorarem, o texto continua dizendo que então os seus discípulos, o grupo que acompanhava Jesus, os discípulos, os seus seguidores, bem de perto, os seus discípulos, aproximando-se agora, disseram: mande-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. A minha Bíblia diz assim, gritando. Quem sabe aí na sua Bíblia, uma outra versão, repete a palavra clamando. Você nota que lá no verso 22, no final do verso 22, diz que a mulher vinha e clamava a Jesus. E novamente a palavra aparece clamando, uma versão um pouquinho mais atual, diz assim, gritando. E queridos, quando você vai ao original, sabe o que esse termo aqui quer dizer? Os discípulos, na verdade, eles queriam dizer assim: ei Jesus, mande essa mulher embora, pois ela vem nos incomodando. Sabe, essa mulher não está entendendo, Senhor, que o Senhor se retirou para cá para ter um pouco de descanso. Essa mulher não está entendendo, Jesus, que o Senhor precisa de um pouco de paz mental, que o Senhor precisa de um pouco de repouso. E ela aparece agora atormentando. Ah, Jesus, manda esta mulher embora. Você já havia imaginado que equipe era esta ministerial que acompanhava Jesus? Primeiro, Jesus ignora aquela mulher. Não lhe responde palavra alguma. Primeiro, Jesus fica em silêncio, vira as costas para aquela mulher. E depois os discípulos, quem sabe o grupo que nós esperávamos uma colocação mais educada, quem sabe eu e você esperávamos, quem sabe os discípulos dizendo assim: ei Jesus, atenda essa mulher, ela está precisando, ela precisa de socorro. Ei Jesus, dê atenção a esta mulher. Queridos, os discípulos conseguem piorar as coisas. E agora, eles expulsam aquela mulher dali. E eles clamam agora a Jesus: ei Jesus, ela vem atormentando, ela vem nos cansando, ela vem tirando a nossa paz, ela vem gritando, incomodando, manda ela embora. Que situação para uma mulher, que situação para uma mãe desesperada pela filha
que passava apuros nas mãos do demônio. Muito bem, Jesus agora resolve falar. E no verso 24, a Bíblia nos diz: mas Jesus respondeu: ei, mulher, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Queridos, sim, esta é a resposta de Jesus. Jesus primeiro ele ignora, Jesus primeiro ele dá um gelo, Jesus primeiro ele vira as costas para uma mãe desesperada, e agora ele diz assim: ei, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas apenas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ei, você é cananeia, eu sou judeu, eu sou o Messias, eu fui enviado a este mundo para tratar, para curar, para atender apenas aqueles da casa de Israel, apenas aqueles que pertencem à minha família, apenas aqueles que pertencem à minha linhagem, apenas aqueles que pertencem à minha religião, apenas aqueles que pertencem à minha igreja. Você é cananeia, eu não vou atendê-la, eu não posso atendê-la. Você já conhecia esse Jesus? Você já conhecia esse Messias? Você já conhecia esse perfil de Jesus? Será que ele estava assim tão cansado? Será que ele estava tão estressado que agora ele se recusa a atender aquela mulher simplesmente porque ela não fazia parte do mesmo grupo religioso a qual Jesus fazia? Será que Jesus recusou a atender aquela mulher porque ela era de outra região, de outra geografia, de outra religião, de outra casta, porque ela não acreditava nas mesmas coisas que o próprio Jesus e os discípulos acreditavam? Jesus foi claro: não fui enviado para curar ninguém que não seja uma das ovelhas da casa de Israel. Quem sabe, neste momento, eu fale para alguém que já se sentiu rejeitado por Jesus. Quem sabe eu fale a alguém neste momento que já se sentiu rejeitado pelo céu. Quem sabe eu fale para alguém neste momento que já se sentiu rejeitado, quem sabe por algum grupo religioso que você confiou, que você colocou fé, que você acreditou, e não conseguiu ser atendido por este mesmo grupo, não conseguiu ser atendido, sabe, por essas mesmas pessoas que se diziam também seguidoras de Jesus. Que situação desta mulher, que situação dessa mãe. Eu não sei você, eu não sei o que você faria se estivesse exatamente no lugar desta mulher, com uma filha passando necessidades nas mãos do demônio, com uma filha endemoniada, com uma filha doente. A Bíblia não nos dá detalhes da situação física dessa menina, mas, conforme outros relatos da palavra de Deus, nós sabemos que uma pessoa, quando era possuída pelo demônio, ela sofria um desgaste físico e emocional tremendo. E quem sabe esta menina, ela sofrera há muito tempo nas mãos do demônio. E por isso a reação desta mãe, e por isso a reação dessa mulher, que saía em desespero até encontrar o Mestre Jesus, que infelizmente lhe tratou desta forma. Primeiro, lhe virando as costas, e depois lhe negando a ajuda necessária. E ainda com o apoio dos seus discípulos. Eu não sei, mas eu penso que eu, no lugar desta mulher naquele momento, quem sabe eu começaria a desacreditar de Jesus. Quem sabe eu começaria a pensar novamente se Jesus realmente era o Messias. Eu pensaria duas vezes em continuar na presença de Jesus. Mas, queridos, esta mulher, com o seu exemplo, esta mulher, através da sua fé, ainda tem muito a nos ensinar. Sabe o que a Bíblia diz? O verso 25, a história continua e diz assim, ó: ela, porém, veio e o adorou.
Exatamente isso que ela fez. Queridos, essa mulher, ela poderia, quem sabe, ter desistido de estar na presença de Jesus. Essa mulher poderia ter desistido de procurar ajuda com Cristo. Essa mulher poderia ter desistido de permanecer na presença de Jesus. Mas a Bíblia diz que, ao contrário, agora ela veio e o adorou. E esta adoração significa ela ter agora se jogado aos pés de Cristo. Porque é exatamente isto que o texto quer dizer. Essa mulher veio e se jogou aos pés de Jesus e o adorou. Ela adorou aquele que a princípio lhe ignorou. Ela continuou adorando quando ela ouviu o silêncio do céu. Que exemplo! Sabe que, como pastor, já visitei muitas pessoas afastadas dos caminhos de Deus. Pessoas que já não frequentavam mais a igreja para adorar ao Senhor. E conversando com elas, muitas vezes ouvi muitas histórias. Geralmente, quando visitamos pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus, geralmente o que elas nos relatam são problemas da vida. E elas dizem mais ou menos assim: sabe, pastor, eu estou passando por um período difícil da minha vida e tem me acontecido isso. Sabe, e são histórias tristes que nós ouvimos ali. E no final, as pessoas geralmente nos dizem assim: pastor, fique tranquilo, que quando as coisas melhorarem, quando eu conseguir resolver os problemas, aí eu volto para a igreja. Você está notando a diferença? Essa mulher, ela tinha um grande problema. Essa mulher, ela tinha um grande problema para resolver. Era sua filha. Ela era uma mãe desesperada. Ela era uma mãe estressada. Ela era uma mãe já perdendo as esperanças. Mas nem por isso ela deixou de adorar. E então fica aqui um recado da palavra de Deus. Então fica aqui um recado do céu para você. Quando você estiver enfrentando problemas, quando você estiver enfrentando lutas, quando você estiver enfrentando provações, por favor, não desista de continuar adorando a Deus. Sabe, temos vivido dias difíceis na atualidade. Temos vivido dias diferentes. E talvez neste momento eu fale para alguém que esteja enfrentando alguma luta na sua vida. Quem sabe algum familiar passando por um problema sério na área da saúde. Quem sabe alguma família desesperada, sofrendo, quem sabe, com desemprego da crise atual que temos vivido. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, algum problema com o filho, algum problema com o relacionamento, com o casamento, mas deixa eu te dizer uma coisa, por favor, este não é o momento para você parar de adorar a Deus. Este é o momento de você continuar adorando ao Senhor. E este é o momento de seguir o exemplo desta mulher que se jogou na presença de Cristo e agora, já sem palavras, ela diz assim: Senhor, me ajude. Você nota que essa mulher já não tinha mais tantos argumentos. Ela estava desesperada e ela reúne agora suas últimas forças. Ela reúne agora suas últimas palavras, como quem já não tem mais o que fazer. Na presença de Cristo, ajoelhada aos pés de Cristo, ela diz: Senhor, me ajude. Querido, sabe o que me espanta neste momento? Além da fé poderosa desta mulher, sabe o que me chama a atenção neste momento? É a reação de Jesus. Jesus estava com uma mulher, uma mãe, apavorada, desesperada, na sua frente, ajoelhada. E sabe qual é a resposta de Jesus? Verso 26, Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Exatamente isso que Jesus disse.
Exatamente isso que você ouviu. Espera aí, pastor, você está me dizendo que Jesus está insinuando aí que possa ter chamado essa mulher de cachorrinho? Deixa eu te explicar aqui uma questão para você compreender. Em 2018, Deus me deu a graça de eu poder participar de uma missão ali na mesma região onde aconteceu esse episódio. Na região do Líbano, e tive o prazer de conhecer as cidades de Tiro e de Sidom. Passei pelo Líbano e por aquela região aproximadamente 20 dias. E, queridos, de todos os dias que estive ali, eu não vi em nenhum momento, nem solto nas ruas, nem nas casas, em lugar nenhum, eu vi um cachorro. Interessante. E ali eu encontrei gato, encontrei camelo, vários tipos de aves, vários tipos de animais, mas cachorro eu não vi. E um dia, andando por ali pela região, resolvi entrar num pet shop e perguntei ao dono do pet shop: vocês por acaso não cuidam de cães aqui? E ele me olhou com um olhar diferente, ele me olhou com uma cara estranha, e a primeira pergunta que ele fez é: você não é daqui, né? E eu disse: não, eu sou do Brasil. Ele disse: ah, sim, deixa eu te explicar uma questão. Aqui em nossa região, e em alguns lugares de uma forma bem específica, o cachorro, o cão, ele é considerado um animal imundo. É considerado um animal amaldiçoado. E por isso não temos cães aqui. Queridos, olha que interessante. Jesus parece que estava chamando aquela mulher o quê? De cachorro, de animal imundo? Será que é isso? Bom, de todos os dias que estive ali naquela região, um tipo de comida não faltou em nenhuma refeição. E eram os pães. Havia pão no desjejum, havia pão na hora do almoço, havia pão no lanche da tarde, havia pão no jantar. Em qualquer refeição que era servida ali, havia pão. Aquele pão que você conhece, fininho, chatinho, tipo pão sírio. Em todas as refeições, nós comíamos daquele pão. Então, já no final dos dias ali, eu perguntei para um dos nossos líderes que nos acompanhavam, um dos líderes locais, e eu disse para ele: rapaz, é muito pão, né? Em todas as refeições nós comemos pão. E ele disse assim: ah, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui o pão, ele é considerado um alimento sagrado. Lá no Ocidente, lá no Brasil, eu sei que não pode faltar água. Água é tudo para vocês. Água é vida. Pode faltar qualquer coisa, não é verdade? Mas não pode faltar água. E eu concordei com ele, disse: sim, claro, não pode faltar água. Água é a base de tudo. Ele disse: pois bem, aqui pode até faltar água, mas uma coisa não pode faltar, é o pão. Aqui o pão é sagrado. E, queridos, quando a gente lê esse texto, e quando a gente lê aqui, que Jesus diz assim, ó: não é correto pegar o pão, ou seja, algo que significa sagrado, algo que significa bênção do céu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus está dizendo assim: eu não posso dar a você um milagre. Eu não posso pegar a bênção do céu e servir a você, que é um cachorrinho. Ou seja, você não faz parte da minha religião. Você não é dos filhos de Israel. Você é uma mulher pagã. Você é imunda. Olha que situação. Mais uma vez eu pergunto: você conhecia esse Jesus? Mais uma vez eu te pergunto: você já conhecia esse tipo de Jesus? Um Jesus que rejeita, um Jesus que fica em silêncio, um Jesus que nega ajuda a uma mãe, um Jesus que agora faz acepção de pessoas. Você conhecia esse Jesus? Queridos,
ainda mais estranho que a resposta de Jesus é a resposta daquela mulher. Porque ela continua ali jogada aos pés de Cristo, e agora a mulher no verso 27 diz assim: é verdade. Queridos, mais uma vez aquela mulher concorda com aquela situação, mais uma vez aquela mulher concorda com Jesus e ela diz assim: é verdade, Senhor, eu concordo contigo, eu concordo que o que eu preciso é de um milagre, é de uma bênção. Eu concordo que eu sou cananeia, eu concordo que eu sou pagã, eu concordo que não faço parte dos filhos de Israel, eu concordo que não faço parte da sua igreja, da sua religião, eu concordo que não faço parte do seu grupo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus, pois os cachorrinhos, e o Senhor está me chamando de cachorrinho, eu concordo, eu sou mesmo, mas sabe, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Queridos, olha até onde vai esta mulher, olha até onde vai o apelo desta mulher, ao ponto de concordar com Cristo, e ela diz assim: Senhor, eu concordo com o que o Senhor acabou de dizer, mas deixe, Jesus, eu lhe dizer uma outra coisa. Os cachorrinhos comem, pelo menos, das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então, por favor, Jesus, me dá pelo menos uma migalha do milagre. Derrama pelo menos um pouquinho da bênção do céu sobre a minha vida, sobre a vida da minha filha. Que fé, que fé. Sabe, queridos, agora parece que Jesus acorda do transe. Porque até agora Jesus se comportava de uma forma que a gente não havia notado a gravidade de tudo isso. Mas parece que agora Jesus acorda do seu transe, sabe? Parece que Jesus agora já descansou, porque agora no verso 28 ele diz assim, ó, a Bíblia diz: então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E a Bíblia então termina o relato dizendo que desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém? Queridos, veja bem, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E a Bíblia então relata que naquele momento, onde a menina estava, ela ficou totalmente curada. Ufa, deve estar pensando você, que alívio, porque a coisa estava meio complicada. Jesus se comportava muito mal até aqui. Ainda bem que ele resolveu dar a cura para esta mulher. Mas, queridos, nos fica uma pergunta muito interessante. Por que será que a Bíblia, por que será que a palavra de Deus nos mostra essa história e esse tipo de comportamento de Jesus? Por que será que Jesus agiu desta forma? Por que será que Jesus agiu desse jeito com uma mãe desesperada, necessitada, como era esta mulher, como era esta mãe cananeia? O que aconteceu com Jesus? Sabe, por que Jesus tratou ela desta forma? Sabe de uma coisa? Jesus tratou esta mulher desta forma, de forma proposital. Foi de propósito que Jesus agiu desse jeito. E qual o propósito? Pense em dois propósitos principais. Queridos, o primeiro dele, Jesus queria mostrar aos seus discípulos, Jesus queria mostrar uma lição aos seus discípulos, aqueles que o acompanhavam bem de perto. Jesus queria mostrar para aqueles homens uma grande lição. E a lição que Jesus queria lhes ensinar era de que a religião que eles viviam era uma religião muito dura, era uma religião muito difícil. Sabe, aqueles homens estavam aprendendo com Cristo muito mais do que tradições religiosas que eles já conheciam. Aqueles homens precisavam aprender com Jesus o verdadeiro amor, ou a verdadeira religião de amor, porque aqueles homens viviam uma religião muito dura, uma religião que segregava pessoas.
Sabe, uma religião fechada, uma religião fria, uma religião dura, uma religião que não aceitava outras pessoas de outros povos. Esta era a primeira lição que Jesus queria ensinar. Ensinar aos discípulos que precisavam viver uma religião que ama mais. E deixa eu te dizer, esta lição de Jesus também precisa ser levada em consideração por mim e por você. Eu e você que frequentamos uma igreja, eu e você que participamos de uma religião, mais do que nunca está na hora de pensarmos, mais do que nunca está na hora de ponderarmos que tipo de religião eu e você temos vivido. Que tipo de religião eu e você temos vivido? Será que é apenas uma religião de aparência? Será que é apenas uma religião dura? Sabe que às vezes levantamos e defendemos a nossa religião como se fosse a única e melhor, e nos esquecemos que Deus veio a este mundo para amar a todos que o aceitassem. Sabe, mas às vezes nos esquecemos do grande amor e graça do céu, nos esquecemos do grande amor e graça divina e tratamos as pessoas de uma forma, sabe, muito dura, com muita indiferença, porque não fazem parte da nossa religião, porque não fazem parte da nossa igreja. E Jesus então trata esta mulher de forma proposital assim, para mostrar aos discípulos, ei, vocês precisam viver uma religião diferenciada. Vocês precisam viver uma religião, sabe, menos cruel. Uma religião que ama mais. Uma religião que abraça mais. Uma religião que atende melhor. Uma religião que compreende mais. Uma religião que ama mais. A segunda grande lição, e uma das mais importantes, Jesus agiu desta forma com esta mãe. Jesus agiu desta forma com esta mulher, porque Jesus estava assim, provando a fé daquela mulher. E eu te pergunto, Jesus, o céu, prova a nossa fé? Será que o céu precisa provar a minha fé? Será que Jesus precisa provar, e às vezes com dureza, a minha e a sua fé? Queridos, a resposta é sim. E sabe por quê? Porque Jesus está voltando a este mundo. E onde você está, eu quero que você pense nisso agora. Jesus está voltando. E os tempos agora, atuais em que temos vivido, têm nos mostrado mais do que nunca o cumprimento de algumas profecias. Mais do que nunca, Jesus está próximo de vir a este mundo, buscar os seus. Mas, queridos, deixa eu te dizer e compreenda o que eu vou te falar agora. Sabe, eu vou usar um termo assim bem popular. Jesus não vem buscar neste mundo crente meia boca. Jesus não vem buscar aqueles que mantêm um pezinho firme na fé, mas um pezinho também conectado, ligado às coisas deste mundo. Jesus vem buscar pessoas que possuem e que mantêm uma fé firme, uma fé viva e uma fé vibrante. Sabe, é desejo de Deus, é desejo do céu levar a cada um de nós para o céu. Mas sabe, Jesus, quando vir a esta terra, ele precisa encontrar pessoas de uma fé poderosa. E é isso que nos apresenta Lucas no capítulo 18, o último verso que vamos ler nesta noite. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18 e o verso 8. Olha que texto interessante, olha que pergunta poderosa que o céu tem feito para mim e para você neste momento. A pergunta do céu para nós neste momento é a seguinte, verso 8 do capítulo 18 de São Lucas. Digo a vocês que,
depressa lhes fará justiça. E agora vem, contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Querido amigo, Jesus está às portas. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Jesus está voltando. E será que Ele encontrará em mim e em você fé suficiente? E é por isso que o céu permite que a nossa fé seja provada. Talvez nesta noite eu fale para alguém que esteja enfrentando duras provações. Quem sabe neste momento eu esteja falando a alguém que esteja enfrentando dificuldades difíceis em sua vida, principalmente nos dias de pandemia, principalmente nos dias atuais. Ansiedade, estresse, dificuldades, problemas financeiros, problemas de saúde. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado na sua vida, mas tenha certeza de uma coisa: Deus é capaz de usar essas lutas. Deus é capaz de usar estas provações. Deus permite, de alguma forma, que um dia você vai poder perguntar a Ele direto lá no céu. Ele permite, de alguma forma, essas lutas, essas provas na sua vida, para que a sua fé seja fortificada, para que a sua fé seja fortalecida, porque Jesus está às portas. E Ele vem buscar aqueles que possuem uma fé forte, uma fé viva, uma fé vibrante. Eu quero lhe fazer um apelo neste momento. Mas sabe, este apelo é um apelo diferente. E este apelo é para aquelas pessoas de coragem. Você é de coragem? Você quer ir ao céu? Você quer subir com Cristo Jesus ao lar celestial? Então você precisa ter coragem de atender o apelo que eu vou fazer a você neste momento. Você quer ter a sua fé fortalecida? Você quer ter a sua fé mais sólida? Você quer ter uma fé inabalável em Cristo Jesus e na palavra de Deus? Então aceite hoje as provações do céu. Se a sua vida ainda está muito tranquila, pode ser que você precise, quem sabe, ainda passar por provações, por lutas, por dificuldades, para que a sua fé seja fortalecida. Que apelo diferente, mas é este o que eu faço para você agora. Você está disposto até mesmo, quem sabe, a agradecer ao céu pelas dificuldades que tem enfrentado, para que tenha uma fé ainda mais forte? Este é o apelo que eu faço para você neste momento. Ore ao Senhor, agradeça, quem sabe, pelas lutas que tem enfrentado e peça a Deus que lhe fortaleça. Peça a Deus para que você tire grandes lições deste momento, mas que você saia ainda mais forte. Se você sente que precisa ter uma fé mais sólida, se você sente que até hoje a sua fé tem sido muito vacilante, então peça ao céu, se preciso for, lutas, provações, mas que você se torne forte, um guerreiro espiritual na presença do céu. Queridos, que Deus te abençoe, que o encontro desta noite possa marcar a sua vida, que o encontro desta noite possa marcar o seu coração, para que naquele grande dia possamos ter um encontro marcante com Cristo Jesus, o autor, consumador de nossa fé, para vivermos com Ele durante toda a eternidade. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Um grande abraço, Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, grande Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque naquele dia Jesus agiu como deveria agir.
Jesus ensinou uma grande lição àqueles homens, de que precisavam, Senhor, viver uma religião com mais amor. Obrigado, ó Pai, porque naquele grande dia, Jesus virá buscar os filhos que possuem uma fé poderosa na pessoa de Cristo. Então nos ajuda, ó Pai, a seguir o exemplo desta mãe, a seguir o exemplo desta mulher, essa história emocionante que acabamos de acompanhar na Tua Palavra. Que venhamos, ó Pai, a permanecer firmes na presença de Jesus, que venhamos a permanecer firmes na presença do céu, que nunca, Senhor, venhamos a nos esquecer de que as lutas e provas desta vida servem também para nos fortalecer, para nos fazer nos achegar um pouquinho mais perto do céu, para melhorar o nosso caráter, a nossa fibra, ó Pai, como cristãos. Nos ajuda, Senhor, a estarmos cada dia mais perto de Ti, mesmo que isso doa neste mundo, para um dia estarmos totalmente livres daqui e vivermos uma eternidade de paz contigo no céu. Nos abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, pastor. Espero que você aí de casa tenha gostado dessa mensagem. E domingo que vem temos um encontro marcado. Até mais!